Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje Maurício Dantas. Tô de férias. Olha! E quando Olha você ouvir só. isso, eu ainda estarei de férias. Olha só, Maurício Dantas. Faz Tá milagre. Pois é, finalmente alguma coisa que Salvador fez de bom pra você, né? É, né? Por enquanto, primeiro dia de férias ainda não me ligaram pra apertar minha mente, não. Vamos ver os próximos. Pois é, você sobreviveu ao temporal que teve em Salvador, não? E vem outro aí, né? Eu não sei nadar, então eu tô ficando dentro de casa quando chove. Muito bem, muito. E Maurício Dantas, vamos falar hoje de mais um gibizinho da editora Poptopia, né? Do nosso amigo Daniel Loganeto, né? O Daniel Poptopia. Ou Seba Mais um para os íntimos. Seba para os íntimos, para os antigos integrantes do MBB. E é o segundo gibi da editora Poptopia, não é isso, Maurício Dantas? Segundo o gibi que ele publica sem final, né? O Daniel tá se especializando em lançar gibi que tem final aberto, não tem final, aí a gente fica perguntando, cadê o final? Então já vamos fazer essa reclamação aqui no começo do programa. Falarei sobre isso no decorrer do programa. Vamos falar de Absolution, que é o gibi da AWA, a AWA, editora, com roteiros de Peter Milligan e desenhos do Deodato Borges Filho, o popular Mike Deodato. Inclusive, comento curioso aqui, eu já tinha visto, a gente já comentou, inclusive, dessa editora, né, da Aula, comentei daquele gibi lá, o Fight Girls, né, que eu jurava que nunca ia sair aqui no Brasil e saiu. Nem todo robô também, acho que a gente falou. Comentamos como melhores do ano, inclusive o Igor comentou dela. Uhum. E é um belo gibi, realmente, também do Deodato, né? Sim. E AWA, ou AVA, AWA, não sei, tá em caps lock, né? É uma sigla para Artists, Writers and Artisans, né? Artistas, escritores e artesãos. Olha. Eu não sabia, sabia? Não sabia, tá vendo? Pilha de gibis e Maurício Dantas é cultura. E o Google também. Mas enfim, essa aula tem uma. Assim como a gente até já comentou em outras, né? Aquele selo, o Igor também, né? Vou trazer aqui de novo o Igor de novo, em menos de um minuto. Aquele selo Distillery, né? Era um selo também que tem trazido aí alguns personagens e nomes da indústria, personagens da indústria, né? E personagens originais também muito bons, e de gibis mais fechados, assim, ou graphic novels mesmo, ou gibis mais curtos, como esse Absolution. E tem muita coisa interessante, eu acho que é um filão aí bacana até para as editoras explorarem, porque é muita coisa que como a gente nunca imagina, né? O Fight Girl veio pela Panini, não foi isso, Marcos? Foi. Mas tinha o nome de peso do Frank Show, o Frank Show tá sempre envolvido aí, agora tá mais quieto, né? Mas tá sempre envolvido em polêmica com as capas dele, machista, sexista, comunista, etc. Mas gibis com. Mesmo com esse do Deodato, Peter Milligan também é um nome conhecido aqui no Brasil, né? Sim. Mas nunca chegou a vir pra cá, não. É curioso isso, né? É uma editora que deve estar oferecendo aí seus direitos, mas
Porque a gente tá pegando essa ideia aí. Não sei o que é que o Daniel tá planejando aí pro futuro, não. Mas se bobear, deve vir mais coisa boa aí da AUA. Pois é, e como falamos, é um gibi do Peter Milligan com o Deodato que trabalharam juntos na Marvel, né? Inclusive, é um ponto positivo na edição que o Daniel lançou, né, na Poptopia, tem uma entrevista com o Deodato, né? E é, é até algo relativamente raro, né, para editoras, seja grandes, seja editoras menores, produzir um material próprio, né, e colocar junto da edição, como nesse caso, né, já que o desenhista é brasileiro, você tem um relativo, uma relativa facilidade de contato com o autor. Então, é uma iniciativa bacana você colocar uma entrevistazinha, um materialzinho inédito na edição, né? Sim, é uma coisa bem bacana, assim, e a gente tem aqui nesse gibizinho uma fala do Deodato direto com o leitor, né, falando da experiência dele e tudo mais. Eu achei isso muito bacana. Primeiro de tudo que tá escrevendo na língua dele, né, é mais fácil do que a gente pegar uma coisa traduzida, que muitas vezes Uhum. pega muitas vezes o tradutor não pega O a espírito, né? ideia, o espírito e isso, né? E a gente tá vendo as palavras do cara pelo cara mesmo, né? E isso é Uhum, um diferencial bem legal aí. Inclusive, porque o Deodato é um cara sincerão, né? Ele não uhum. fala muito, não é um texto muito longo, mas ele vai direto e abre o coração ali no que ele tá sentindo. Tem a ver com o gibi, um fechamento de ciclo e tudo mais. Então, é bem bacana isso. Eu gostei e dá uma entrada, assim, uma mergulhada legal na história. Senti falta um pouco de falar algo do Milligan logo no começo, assim, mais profundo, mas também, né? O Deodato é um cara que, por ser brasileiro, pra gente também, por ser nordestino perto da gente, né? Então já pega mais, né? Um diferencial, um plus a mais, como gostava de dizer um chefe meu. Então, já começa bem a edição nesse aspecto aí. E o Daniel mandou pra gente com um bookplate, né? Meu primeiro bookplate da vida. Obrigado, Daniel. O meu veio sem bookplate. Ah, pega o Dudão aí. É. Quando você for buscar a sua que tá com ele, você pega a que eu mandei pra ele. Pô, então, fala aí eu falei que o Deodato tinha trabalhado com o Milligan, eles trabalharam juntos em Electra, olha só. O Sim, é a história que Deodato. ele comenta, né? No começo, que é É, uma femme fatale e sai matando todo mundo. é verdade. Então, já que você já deu a deixa da Femme Fatale, fale do que se trata Absolution. Então, Absolution é um gibi sobre um reality show, né? De absolvição ou não, né? De algum membro da sociedade ali que é pego. Ele não conta muito, a gente não vai descer a fundo ali na história. Tem uma pegada um pouco 2000 AD, né? Que vem do Milligan nisso, de jogar você numa realidade e. Se fosse um gibi mais longo, talvez fosse explicando mais. Aqui a gente pega a história do caminho e ele vai te dando os elementos para você ir desenvolvendo entendendo a história, como foi que chegou até ali. A gente tem a personagem Nina Ryan, que é uma assassina, né? Ela tinha algum problema, ela tinha algum desvio de personalidade até por conta de uma formação cerebral, enfim. É bem lombelsiana essa parte. E ela, por conta disso, é condenada, né, na prisão. Ela perde aí esse impulso assassino, mas ela acaba submetendo a esse programa, que é um programa em que ela é uma assassina, ela vai atrás das pessoas, ela tem um tempo limite ali. E nesse tempo limite, ela tem que caçar pessoas, matar e ganhar a aprovação do público dela. São pessoas que se inscrevem ali. E não fica muito claro se é um serviço de inscrição, se é um serviço que todo mundo acessa. E a gente tem a narrativa dividida em duas. Uma que é da Nina mesmo comentando, tanto falando com os assinantes, né, do programa, os espectadores, quanto a narradora ali, né, em primeira pessoa. E corta para um programa de TV que é um comentário, né, ao A Bem mesa Amigos. redonda. É, a mesa redonda. O Bem Amigos do Absolution, desse reality show, que vai fazendo os comentários. Aí tem o apresentador, que é bem tendencioso para pancadaria, um ex-participante que vai dar ali a opinião dele em primeira pessoa. O jogador aposentado, né, Marcos? Que Paulo Nunes. E tem uma psicóloga, enfim, sempre uma mulher ali que vai fazer um tipo um contraponto, falar de uma questão
qual é o reflexo daquilo, às vezes ela vai defender a personagem, às vezes ela vai estar contra, todos ali, né, vão defender seus próprios interesses. Sim. E isso é colocado de uma forma bem interessante, bem temático, é verdade, fica bem preto no branco, de novo, né, bem 2000 AD, mas bem desenvolvido. E vai te dando ali alguns pontos de vista, né? Do que o escritor pensa da história, o Deodato pensa daquilo ali. E vai desenvolvendo a partir disso. A ideia é que o personagem, né? O protagonista do Absolution, ele tem que conquistar o público e o público vai votar ou não no final daquele tempo ali pela absolvição da comutação da pena, né? Uma chance Uhum. de ser inocentado ali ou trocar a pena por essa absolvição do programa. E a gente vai ver a Nina se lascando bastante, mas Muito. sai caçando ali, né? Até que ela entende como é o programa e como ela tem que prosseguir ali para chegar perto, pelo menos, desse índice de aprovação de 100%, que é o que vai dar a ela essa liberdade. Ela age bem como uma streamer, né? Que você fala dessa interação que ela tem que ter com o público, ela não basta simplesmente chegar lá e matar um condenado, ou, na verdade um procurado, né, da justiça. Ela não basta simplesmente chegar lá e matar, ela tem que dar espetáculo, né? Ela tem que jogar para o público. E ela tem um prazo para poder conseguir essa aprovação, né? E ela não pode deixar que a desaprovação dela ou essa aprovação diminua de um nível crítico, porque se acontecer dela cair desse nível crítico, ela tem bombas, né, espalhadas no cérebro dela que se ela simplesmente abandonar o jogo ou não conseguir esse mínimo de aprovação, vai explodir e ela vai morrer. E ela também tem nesses implantes também foram. Isso tudo não é coisa que é muito explicada, é coisa que é jogada na história. Como você falou, a gente já pega a história do andando, né? A gente é inserido naquela realidade, aquela realidade já existe, e a gente vai pegando as coisas a partir daí. Ela transmite porque também tem câmeras implantadas no olho e tal, e ela tem um período que ela pode ficar offline que não dê problema para poder explodir também, né? Então, ela tem que estar gerando aquele engajamento o tempo todo. E eu achei interessante porque o Milligan coloca, né, esses diálogos, né, os comentários dos trolls, dos seguidores dela, né, a grande maioria de homens que é, estão sexualizando ela, então querem que ela faça alguns querem que ela faça de uma maneira sensual, tal. Outros estão ali para poder ver o circo pegando fogo, né? E acaba pintando um comentário de uma mulher que não está desesperada, que não sabe o que fazer, que ela está sendo assediada pelo patrão, né? Então ela meio que quer a ajuda dela. É uma coisa interessante desse gibi é que na verdade, ela não tem um arco bem definido assim de um vilão bem definido. Ela tem é como se tivesse várias histórias, vários mini arcos espalhados por uma minissérie de 5 edições, né? Uma minissérie curtinha, mas que tem vários mini arcos na verdade, o arco é a história da Nina, né? É o que ela vai fazer para conseguir essa absolvição e como isso vai funcionar, né? É um estilo de escrita bem inglês mesmo nesse aspecto, né? De novo, coisa bem 2000 AD. 2000 AD, para quem nunca leu, né? São histórias. Os ingleses têm muito a ideia do gibi semanal, Sim. com menos páginas, né? Muitas histórias. São historinhas de 3, 4 páginas, né? Às Capítulos de vezes 3, 4 páginas. 3 a 8 páginas mais ou menos, máximo 10. Tanto que eu já falei de seus programas, né? A Marvel Uhum. UK, ela lançava nesse formato também, né? Não lançava formato americano, 24 páginas, então ela dividiu as 24 páginas em 3 semanas, 3 das 4 semanas do mês, né? Cada uma com 8 páginas, e aí fazer os ajustes tipo JP, para que a cada 8 páginas tivesse ali um começo, meio e fim, né? Ou pelo menos você entendesse. Um gancho, talvez. Um ganchozinho, enfim, para que na semana seguinte você visse outro capítulo, né, outra edição, que na verdade é um terço da história. E aí na quarta
semana do mês, ou às vezes na quinta, né? Tem mês que tem 5 semanas. Encaixa ali 5 semanas, 5 quartas-feiras, que é dia de sair gibi. E eles lançavam histórias autorais, né? A história dos autores locais. Tipo, a gente tinha aqui o Marcelo Cassar, o Naderão Brasil, a gente tinha os gibizinhos aqui, né? Do Jaspion, produzido aqui no Brasil e tudo mais. E Só foi que lá assim que era Lamour. é, e foi assim, eu ia até defender Marcelo Cassar aqui, mas eu lembrei que uma vez ele me bloqueou no Twitter porque ele não entendeu que eu tava elogiando e achou que era uma crítica. Mas eu gosto muito do Cassar. Um dia ainda vou falar aqui de Holly Avenger. E sim, lá eles tinha Lamour, tinha Grant Morrison, uma porrada de gente que hoje é famosíssima, né? Monstro Sagrado, gibizinho aí, começou fazendo historinha de backup assim pra encher o mês mesmo na Marvel UK, nessas outras editoras aí, né? Doctor Who já foi escrito por Alan Moore e por Grant Morrison também. E isso, esses gibis todos aí, eu até comentei outro dia no Twitter, né? Tem um G.I. Joe, passava muito por isso lá na Inglaterra, G.I. Joe chamava Action Force. Porque G.I. Joe é um nome muito americanista, né? Não tinha apelo, então eles mudaram para Action Force. E tem um gibi que o lutador de Kung Fu lá, o Quick Kick, mostra que ele é discípulo do mestre do Kung Fu, Shang-Chi, né? Então vai misturando também, porque como tudo é publicado pela Marvel na época, eles lançaram aí essa história escrita pelo Grant Morrison. Vejam Olha aí. vocês, gibi de bonequinho total. E não que o Grant Morrison tivesse problema com isso, né? E o Peter Milligan, nesse esquema aí, ele escreveu muita coisa, né? Ele escreveu Alvo Humano, tá todo mundo Alvo Humano agora, né? Uhum. Ou contra, por conta do Tom King. Fez pela DC, né? Ainda o Shade, o Homem Mutável, fez Constantine, Hellblazer. Pela Marvel ele Sim. fez ali X-Force, né? O X-Táticos também. Foi E pros mais uma. X-Men também. Se não me engano, Screamer é dele, não é, Marcos? Sim. Aquele gibi? Screamer é. Eu tive esse aí 2 vezes e vendi. Bad Company também. Bad Company não lembro se saiu aqui no Brasil. Mas esse estilo de escrita assim, né? Quase que episódico. Joga pra você com o suficiente pra você entender a história e tudo mais, mas você pega que tem mais coisa ali por trás que pode ser contada adiante ou não. Ele flerta muito aí com o passado dela, né? Um passado de abuso, com alguém ali que ensinou a ela um negócio e fala até algumas coisas de violência, né? Se você sacou arma, você tem que atirar. Se sacou e não atirou, você não vai atirar mais. Então ela peita o cara por conta disso. Ela fala o nome do sujeito, foi o cara que ensinou, provavelmente uma figura paterna ali, abusiva. E por aí vai. Você sente que tem muita coisa por trás desses personagens, dessas situações aí. O passado dela também como assassina antes é lembrada. Então tem. Cada edição vai ter um mini foco assim, mas o geral vai ser isso. Ela até pensando ali, tentando entender como ela consegue essa absorção. E gostei muito do estilo da escrita, né? Bem Milligan mesmo. Gostei da história em si. Agora umas coisinhas me incomodaram, Marcos. Você quer falar disso ou quer falar alguma coisa antes ou já pode passar por isso? Não, eu também gostei da história, gostei também desse estilo do Milligan, você bem falou, é bem característico mesmo dele, a história em si. Não é não é não tá reinventando a roda, não é o novo Watchmen, né? Tá longe disso, mas é um gibi bem divertido e a edição em si tá bacana, né? A gente pescou um outro erro de tradução ou de revisão, né? Não tem alguns errinhos ainda. Não vamos passar pano por ser o nosso amigo Seba. Tem alguns errinhos ainda, mas a edição em si, que ao contrário do Texas Kid, eu não cheguei a ver a edição impressa. Eu gostei muito da qualidade da edição que foi lançada agora desse Sim, Absolution. sim. Não a impressão é bacana, o papel também assim, aquele típico encadernado capa dura, mas tá bem feito. Tem o verniz aplicado para fazer igual o pessoal do Pipoca aqui, né? Olha o verniz É. aqui, Danielzinho. Eu acho, né, nesse ponto, assim, de qualidade de material, não deixa de ver nada dessas outras editoras, Panini, Pipoca Nanquim e tudo mais. Tem um diferencial grande em relação a Panini,
que o gibi eu tô mexendo nele aqui depois de 3 semanas, mais ou menos. Ele fechadinho aqui em pé junto com os outros, do lado E não do grudou. Texas Key. Ele não instalou, né? Quando eu Uhum, abri de novo aqui, nem ficou grudando as páginas. Que a Panini é mestra nisso. Em uhum. fazer esses papel estala ou fica grudando, parecendo que a gente fez coisa errada com o gibizinho. Mas assim, eu queria tocar antes no ponto do, assim, a arte do Deodato tá bem bacana, sim. Tá, Eu não não sou é a melhor arte dele, mas tá isso, bacana. não sou fã desse estilo dele, assim. Vou lembrar aí, por exemplo, quando ele fez o Velho Logan mais recentemente e fez ali Guarda do Infinito, se não me engano, aquela mini lá do Infinito com o Gary Duggan. Mas me incomoda um pouco, eu acho muito repetitivo, sabe? Esse monte de quadradinho e tudo mais. Fica parecendo muito mais uma escolha. Tem uma tentativa de estilo ali, mas fica muito forçado e fica muito chato. Nem sempre combina com a história. E acaba aqui prendendo ele, né, no formato, ao invés de ser uma coisa que ele use como. Eu tô me limitando a isso, mas você é criativo disso, não. Fica parecendo que tá sobrando história ali ou que cortou a página, né? Se ele conseguisse fazer dali uma transição mais diferente, passar ali um timing de uma coisa para outra, uma transição de cena, sabe? Usando esses quadrados ali, beleza, mas não, ele tá só ali para fazer uma moldura pra página. É bonito? É, mas toda hora e sem uma criatividade maior, eu acho que fica bobo, sabe? É bem. Já repeti, vou me repetir dizendo que é repetitivo, mas é porque não tem criatividade, não tem brilho. Pronto. Se fosse uma história, se fosse mais específico desse gibi, beleza, uma escolha artística pensada para esse gibi, mas não, é uma coisa que ele tem forçado em vários trabalhos. Wolverine, Absolution, crossover da Marvel, que seja do Deodato que ele for fazer, se ele for fazer o gibi do Flash que ele fez com o Spurrier recentemente, que a gente até já comentou aqui também, é a mesma coisa. Então, ver uma assinatura visual do desenhista, sim e não. Sim, porque olha e vê que é uma página do Deodato, mas não porque não é uma coisa que serve à história, né? Serve apenas a uma escolha visual de design. E eu gostei da escolha assim, da história, mas a ver, reconheço até que o Daniel foi corajoso de botar esse gibizinho que tem, por essência, um monte de coisa escrita errada, porque são interneteiros, né? Sim. Cheteiros, forchanceiros, é, postando ali, você entende que aquilo ali tá errado, tá assim, tá com muita gíria de internet, tá sem pontuação muitas vezes, tudo mais, que ele tá adaptando ali. Mas para que isso funcionasse melhor, precisava de uma revisão melhor, precisava de uma tradução melhor. Tem algumas coisas que a tradução acerta quando vai ser mais informal, mas no estilo das falas dos personagens, tudo mais, tem umas coisas que ficaram muito duras. Eu não tô achando aqui até o que a gente comentou, Marcos, no WhatsApp recentemente. Mas logo no comecinho tem um errozinho mesmo, né? Um erro de Sim. revisão, um erro de concordância. E não é pra ter, não é pra ter. Eu fui olhar no original, também não tem a personagem falando com o português, com o inglês barra português limpo que ela tem, né? Ela não usa gíria, ela não Uhum. erra a dicção das palavras, nem nada. Não tem nenhuma conteção em inglês, tipo um Wolverine falando inglês que é complicado. Sim. E na versão em português tem. E eu tenho uma outra escolha também de tradução assim que ficou bem dura, sabe? Tradutor do Google mesmo ali. Faltou uma camada de revisão, de adaptação aí que não lembro o nome do tradutor agora, mas confesso que esperava mais nesse aspecto. Não vai prejudicar a história, não vai deixar de entender nada por conta disso, não, mas justamente por ter um volume bom de texto, né? Não é exagerado, mas tem muito recordatório. Então é uma coisa que acaba tipo tirando da história na hora. Você sabe, aqui ficou feio, sabe? Uhum. E, pois acho corajoso. Justamente por isso, né? Vai ter. Se fosse algum tempo atrás, né? Até lá na página do Luiz, todo dia um erro nos quadrinhos. Um erro diferente nos quadrinhos. Aí a galera caçar a bruxa ia mostrar todos esses erros como se fossem erros de edição mesmo, e na verdade ele tá reproduzindo o jeito errado de falar da internet. E isso Uhum. tá tá perfeito, tá bacana. Até acho que a tradução tá melhor nesse aspecto por pegar o lingo, né? O jeito de falar dessa galera aí, do jovem.
Mas no texto mesmo isso acaba se perdendo um pouco. Acho que fica. Faltou essa última camada aí de revisão para que não passasse mesmo. Não podia ter passado, eu acho. Aí foi um vacilo mesmo. Você falando assim que é uma escolha corajosa pela história, né? Porque eu acho que é uma escolha muito mais fácil, é uma curadoria muito mais fácil esse gibi do que o Texas Kid, por exemplo, porque Sim, sim. tem dois nomes muito conhecidos, né? E um é brasileiro, que é o Deodato. O Texas Kid tem o Corday, né? Mas o Corday, ele ficou marcado por aquele gibi lá dos X-Men. Depois ele fez aquela mini da Viúva Negra e alguns fumetti, algumas coisas assim, mas ele não é, de longe, ele não é nem tão conhecido nem quanto o Peter Milligan, né? Quanto mais o Deodato. Eu acho que Mas, o que chamou a atenção do Daniel lá pro Texas Kid foi que ele leu antes, né? A Famitsu lançou aqui o Nós, os Mortos, se não me engano o nome é esse. E eu lembro do Daniel elogiar bastante, é um gibi bacana. Eu não cheguei a ler todo, mas eu vi algumas artes. O Daniel me passou e é um baita gibi mesmo. E eu lembro dele comentar isso, né? O Corday ficou marcado aqui por conta da passagem dele nos X-Men Morrison. Mas ele tem muita coisa boa e o cara é muito bom mesmo. Mesmo. Tá aí o Texas Kid pra provar. Aí quando você bota um Milligan com um Deodato, já tem um apelo muito maior, sem sim. dúvida. Eu falo do corajoso por expor, né? Nesse aspecto. Uhum, Claro, já acalmou aí os ânimos um pouco. E hoje com esse hype das editoras que tem os fãs de editora, além dos fãs da Panini, então é mais fácil a galera passar um pano aí, não é o caso dele não. Mas justamente por ter ainda ter essa caça e ter um pouco traumatizado com isso, eu acho que podia ter aí esse verniz maior não só na capa, mas esse verniz também uhum, na revisão da coisa. uhum, Repito, não estraga, não tá nada traduzido ao contrário, como a gente já viu muita coisa da Panini aí e de outras editoras, que subverte o sentido, muda completamente, ou não simplesmente não faz sentido o balão, não tem nada disso. uhum. Mas é uma coisa que te tira da história, quebra o ritmo da história quando você pega isso. E outra coisa, pra gente já partir pro encerramento, você falou do final do gibi, que o Daniel tá se especializando em trazer gibi sem final. Realmente, o final ali, ele tá em aberto, você imagina o que a Nina vai fazer ali no final, né? Porque é, ele tá em aberto, mas ele está em aberto, é realmente um final em aberto. No caso do Texas Kid, é um meio em aberto, na minha É um opinião. gancho, né? É um gancho. É, porque aqui ele claramente é um final em aberto. Você imagina o que ela vai fazer dali, né? Qual que será a conclusão daquela história. Mas no caso do Texas Kid, não. O Texas Kid, pelo menos aqui eu não fiquei tão frustrado com o final quanto eu fiquei com o Texas Kid. Pelo contrário, aqui eu não fiquei frustrado. Aqui eu entendi muito bem o que o Milligan fez junto com o Deodato. No caso do Texas Kid, pra mim a história acabou no meio da história. Faltou o continuando o volume 2, né? É, exatamente. É. Não, isso, concordo. Eu tenho uma rixa pessoal aí com final aberto. Ah, porque o final aberto faz o leitor pensar. Mas, bicho, se for pra pensar, eu sento na minha cama e leio só uma frase na internet, né? Tipo, um Deus que de noite pega um dente de uma pessoa que estiver roncando. E aí, a partir daí eu desenvolvo a minha história. Eu vou dormir, né? Até dormir eu fico pensando nesse Deus, como é esse Deus, qual é o background dele, se o filho dele vai para os Vingadores ou não. Mas você me contar 5 edições para chegar no final e dizer assim, e aí, ela consegue, não consegue? Beleza, como eu disse, a gente não vai dar esse spoiler aí do final, não, dessa ambientação do final pra gente imaginar o que é que vem depois, não é isso não. Mas eu não gosto, aí já é uma questão de expectativa minha, né? E aí eu tô errado de botar minha expectativa na frente do que é o gibi. Pelo gibi, sim, beleza, concordo com você, Marcos, é isso mesmo. É um final aberto, mas é um final. Mas eu sou raso o suficiente para dizer o que ia ter a satisfação de saber que ela sofreu absorção ou ligou foda-se e ver ali, sabe, no quadro isso. Com aquele monte de quadradinho em volta do Deodato. É verdade. Bom, acho que é isso, né?
A gente falou, você acha que é um bom lançamento da Poptopia? Você acha que o caminho do catálogo que eles estão montando tá sendo um caminho interessante? Pelo menos esses dois que a gente já teve acesso, eles já anunciaram algumas coisas, mas desses dois que a gente teve acesso, o que você acha? Você acha que é um caminho interessante que o Daniel tá tomando? Pô, com certeza. Acho que o Daniel tá escolhendo bem aí, tá indo atrás de muita coisa. Comentei em off aqui com ele tá indo atrás de umas. Não disse muitos nomes, não, mas tá indo atrás, tá sondando, conversando com a galera também. Isso é legal, porque não é só capricho de editor, né? Ele tá vendo o que a galera curte, o que acha, e isso faz diferença, assim, nos gibis. E mais que isso, né? Ainda que traga coisa inesperada, tipo, ele me perguntou de Transformers há uns 8 meses e lançou Absolution. Não é que eu tava esperando Transformers, né? A gente sabe que o Transformers tá aí com Skybound e tudo mais, ele mesmo falou, é uma licença cara, tem a ver com joga todo um universo aí no meio, não sei como é essa questão de licenciamento. Mas é trazer coisas que estão dentro do que o público tá querendo consumir também. Não é só capricho de editor, como por exemplo essa semana aí que a gente tá gravando agora, a Panini anunciou, no seu esquema de afundar, né, as Epic Collection, anunciou que o Raven, que é um gibi que eu li, eu gosto, mas não faz sentido. Esse é um gibi que faz sentido na questão do... São criadores conhecidos, são criadores que têm o que dizer, a história em si é bacana, conversa com o momento, né, e não é crítica social foda nem nada, mas é um gibi que você termina de ler e você entende ele, entende a contextualização dele. Hoje em dia, mesmo que não precise de contextualização, crítica social foda, nem fazer um TCC por conta disso no Twitter, é um gibi que entretém. E nesse ponto, acho que o acerto é total, sim. Não é um gibi que tinha me passado muito abaixo do radar na época. Eu lembro, até achei aqui de novo a publicação do Blade Cool de 2022, falando desse gibi que seria lançado ainda, e falando das expectativas e tudo mais. O Milligan e o Deodato de volta juntos e tudo mais. Então acho que até por essa lembrança que o público brasileiro tem dos dois aqui, né, em formatinho ainda, valeu a pena sim. Vamos ver o que é que ele vai lançar aí na de fora, na próxima. Ele já tá aqui em pré-venda Uno, que eu não conheço, mas assim... Aquele joguinho. Tem um K antes, não é Uno, é Kuno. Lá ele. Ó, a história segue Kuno, um boneco de testes de colisão que durante uma busca por sua identidade encontrará amigos improváveis pelo caminho, como Ping, um João Bobo, Mouco, um robô polaroid obsoleto, Condessa, um quadro renascentista e Vaca autoexplicativo. Esses amigos embarcam numa jornada com muita ação e diversão, cheio de descoberta e superação. Com humor e sensibilidade, a obra aborda questões como diversidade, identidade e autorreconhecimento. Ou seja, mais diverso do que esse catálogo que eles estão montando é impossível, né? Hã? Hein? Basicamente é isso. Tô absorvendo aqui tô vendo agora aqui, é um quadrinho argentino. E parece ser bem bacana. Os autores estarão na CCXP, que eu tô lendo aqui, que o lançamento vai ser lá com os artistas. Então pode retirar lá. Então... O Daniel tá fazendo igual o Thiago lá da Comic Zone, né? Descobrindo que os artistas argentinos estão morrendo de fome. E aí paga qualquer coisa pra eles pra publicar aqui, porque o país deles tá quebrado. Bom, e com essa mensagem de amor e esperança pro povo argentino, acho que a gente pode terminar, né? Vamos! Bom, então é isso. Até a próxima semana com mais um Pilha de Gibis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br